Terceira edição do Fame. É um prazer imenso também estar aqui com o Weber, com quem tive a oportunidade de trabalhar e com quem aprendi muito no meu tempo lá no Galo, e com o Theo também, com quem já encontrei por voltas em conferências, e agora também na Gemini também já tivemos a oportunidade de nos encontrar, e que agora está de casa nova aí também. Bom, primeiramente, gostaria de iniciar com o Weber, se você puder se apresentar também e trazer para o público uma definição assim, do que é o Scouting e o que é assim, o Data Scouting, só para a gente começar a contextualizar o público aqui no assunto. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Hugo, toda a organização aqui do FEM, da UFMG. Prazer estar sentado aqui ao lado do Theo para bater um papo sobre esse assunto que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia e que cada vez se torna mais importante para nós nos clubes que buscamos muitos resultados e competimos num nível muito alto, né? Então, eu sou formado em comunicação, minha origem é comunicação, né, mas já estou há 15 anos trabalhando dentro de clubes de futebol. Há 8 anos especificamente nessa área de mercado, e aqui no Atlético eu estou na minha terceira temporada como gerente de mercado, e além dessa função mais voltada para contratação de jogadores e venda de jogadores, eu também acumulo a gerência do SIGA, que é o departamento de informação do clube, que aí inclui as áreas de desempenho, as áreas de scouting e também de análise de dados, né, que é o motivo que a gente está aqui. Então, basicamente, para responder a tua pergunta, Hugo, o Scouting é aquele departamento que tenta buscar o maior número de informações possíveis e mais detalhadas sobre os jogadores que estão disponíveis no mercado, atuando nas diferentes ligas que fazem sentido para o clube onde você está posicionado, para oferecer para os tomadores de decisão do clube informações mais precisas e que possam lhes ajudar a tomar uma decisão mais assertiva, tanto em termos de rendimento quanto em termos de alocação de recursos, né? E a análise de dados entrou de uma forma muito forte no futebol já de uns anos para cá. O Atlético, acredito que tenha sido o clube pioneiro no Brasil em termos de investir realmente em um departamento específico dentro do clube para nos dar o suporte nesse lado científico, e tem sido extremamente valioso participar desse projeto ao longo desses 3 anos, ver o crescimento, ver a confiabilidade que o departamento vem ganhando internamente, podendo ajudar e podendo contribuir para que o Atlético tenha uma vantagem competitiva aí e tente concorrer contra gigantes aí do futebol, que tem muita competência e tem muitos recursos também, né? Então, assim, através de números, a gente consegue tirar conclusões com base numa amostra muito maior do que o olho é capaz de avaliar, e no fim do dia isso talvez seja, simplificando extremamente, né, seja o mais valioso. Sim. Você falou nessa, como que os dados trazem uma maior confiabilidade para o processo de scout como em si. Theo, gostaria que você se apresentasse também, mas que destacasse assim, quais são, né, em quais etapas do processo de scouting que os dados ajudam a trazer essa confiabilidade que o Weber mencionou. Tá, bem, primeiro, antes de mais nada, bom dia a todos. Estamos aqui segurando vocês nessa ingrata tarefa de segurá-los do almoço, mas prometo que vai ser interessante, ou pelo menos que a gente vai tentar fazer com que seja. Obrigado à FAME pelo convite, obrigado ao Hugo, obrigado a todo mundo, pessoal. Bem, meu nome é Theo Benjamin, eu sou engenheiro de formação, trabalhava com várias outras coisas e tinha o futebol como um projeto paralelo, digamos assim. Eu escrevia sobre futebol e em 2021 fui convidado para iniciar o departamento de Analytics, né, de análise de dados dentro do Red Bull Bragantino, junto com o Rodrigo Salvador, que está ali em cima, que falou hoje aqui mais cedo. Já existia algum trabalho sendo desenvolvido pelo próprio Rodrigo Piccioni, que depois foi para o Galo criar o departamento lá. Ele antes estava no Red Bull Bragantino fazendo algumas coisas pontuais, mas isso não era um departamento estruturado lá dentro. A gente entra, então, em 2021 para
colocar o departamento, essa marca, né, dentro do clube, de pessoas especificamente lidando com dados, tanto no scout quanto na análise de desempenho, ajudando na fisiologia, na psicologia, em todas as áreas. E aí, muito recentemente, há 1 mês e meio atrás, eu mudei de casa, voltei para o Rio de Janeiro. Hoje sou gerente da análise de dados no Flamengo e estou ajudando a montar esse processo lá. Também é um processo que não se inicia agora, já existia uma equipe, existia um analista de desempenho que foi fazer análise de dados, ficou também nessa, que acho que é um caminho muito comum, né? O exército de um homem só dentro do clube ali, cuidando de várias coisas. O Daniel, que esteve aqui no ano passado, falou inclusive num painel aqui. E aí, isso já tem mais ou menos 1 ano e meio. Recentemente, essa equipe foi encorpada com mais 2 pessoas, o André e o José, que está ali também na plateia nos assistindo. E aí eu entrei agora para formalizar esse departamento, né? Então, viramos uma gerência com centro de custos, com um modelo específico dentro do clube, nessa ideia de ser um departamento transversal, né? De servir vários clientes, entre aspas, dentro do clube, de ferramentas, subsídios e informações para tomar de decisão. Então, na análise de desempenho, a gente trabalha com análise dos adversários, análise do nosso próprio time, individual, coletiva. Junto com a fisiologia, a gente ajuda na análise dos dados gerados pelo GPS. Junto com a direção do clube, a gente trabalha muito nas negociações, né, em precificação de atletas, etc. E junto com o scout, com a análise de mercado, a gente está ali buscando os atletas que podem interessar ao Flamengo no mercado de transferências. E aí eu vejo o processo de scout, né, como um todo, como um funil, tá? Em que no topo desse funil você tem um oceano de jogadores, um universo quase infinito de jogadores disponíveis no mercado, e você quer filtrar esses jogadores para no final saírem dali, enfim, os 4, 5, 6, 10 nomes que você precisa realmente atacar no mercado. E se a gente quebrar esse funil em várias etapas, eu acho que os dados podem entrar em diferentes etapas de diferentes formas. Eu, sinceramente, não acredito, e é uma visão particular minha, mas eu não acredito no que eu chamo da abordagem em um número, que é, estou procurando um número que diz se esse cara é bom ou esse cara é ruim. Eu acredito que faz sentido criar métricas e índices que resumam o atleta até para a gente poder fazer filtros e ranking. Porque se eu não puder ranquear os jogadores, eu não consigo filtrá-los. Mas eu não acredito que a gente vai chegar num algoritmo que vai dizer, vai nesse aqui e acabou. Eu acho que o processo, a análise de dados, vem para ajudar no processo de scout com várias ferramentas. E aí no topo do funil, digamos assim, né, quando eu tenho esse oceano de jogadores, eu quero filtrar quais perfis são mais interessantes para mim, eu vou talvez ter um tipo de ferramenta. No meio do funil, quando eu quero aprofundar essa análise e ver realmente quais jogadores têm qualidade para jogar no meu time, eu vou ter outros tipos de ferramenta. E no fundo do funil, quando eu quero realmente aprofundar e ver se esse é o cara que faz a coisa específica que eu quero ver dentro de campo, eu vou ter outros tipos de ferramenta. Então eu acredito, e sei que algumas pessoas discordam, pensam diferente, eu acredito que a gente não vem para encerrar os debates, eu acho que a gente vem para ampliar os debates, para aprofundar os debates e para fazer mais perguntas interessantes que podem ser geradas dentro dessa decisão, que é uma decisão difícil. Muitas vezes, por exemplo, a melhor resposta, ou o valor mais rápido que a análise de dados pode entregar para o processo de scout é dizer o não cedo. Porque eu acho que é difícil de fora ter essa noção, mas é realmente um universo de jogadores. E são nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes que aparecem todos os dias. E se todos os nomes você precisar parar o departamento de scout para assistir 5, 6, 10, 15 jogos daquele atleta, você não vai conseguir analisar ninguém. Então a gente consegue montar alguns processos, às vezes, para dizer o não cedo. Para dizer, olha, esse aqui nem vamos olhar. E claro, eventualmente você vai ter falso negativo, né? Você vai dizer para não olhar um cara e depois você vai falar, putz, aquele ali era para olhar. A gente volta e tenta refinar esse processo. Mas muitas vezes a gente está tentando também otimizar o trabalho ali dentro, porque eu acho que o grande ganho é de escala. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim, os dados não substituem, a meu ver, certas coisas que o olhar humano do scout vai trazer, mas eles trazem uma escala gigantesca, porque enquanto o scout vai assistir 2, 3, 4, 5 jogos num dia, numa semana,
a gente consegue ver todos os jogos de todos os laterais direitos, de todas as ligas, ao clique de um botão. Talvez numa profundidade menor, mas numa abrangência muito maior. Perfeito. Eu vou devolver para você, Theo, a pergunta. Você falou, né, das etapas, de diferentes etapas do processo de scouting, de filtros. E aproveitando nessa sua mudança de casa, como que o contexto do clube, né, seja em termos, né, de financeiros, esportivos, filosofia de jogo, como que isso afeta os processos, mas também esse tipo de filtragem que vocês fazem? Eu acredito que quando a gente trabalha dentro de um clube, a gente não está fazendo um exercício acadêmico abstrato de procurar quem é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. A gente quer saber quem é o melhor lateral direito para o Flamengo. E quando eu estava no Red Bull Bragantino, era quem era o melhor lateral direito para o Red Bull Bragantino. E são modelos essencialmente diferentes. Primeiro porque existem filosofias de clube diferentes, ou pelo menos deveriam existir. Eu acho que muitos clubes ainda não fizeram nem essa primeira etapa de entender quem nós somos. E aí quem nós somos tem a ver com quem nós somos dentro do campo e também quem nós somos fora do campo, no mercado. São muitas camadas, né, Theo? São muitas camadas que precisam ser definidas para ajudar que esse filtro ele faça um sentido específico para aquele local onde você está trabalhando, porque o resultado ele seja contextualizado com aquilo que você quer. Mas, às vezes, se espera que se obtenha um resultado do trabalho de scouting sem que essas camadas estejam claras. Era isso que o Theo estava falando, né? Se você não tem, por exemplo, uma filosofia de clube bem clara, se você não tem um modelo de jogo bem claro, fica mais difícil você encontrar esse resultado que está contextualizado ao que você quer. Perfeito. E isso é influenciado por mil coisas, pela cultura do clube, da torcida. Eu acho, por exemplo, que o Flamengo é um clube que é uma torcida que exige que o time jogue de uma certa maneira, diferente talvez do Grêmio, diferente do Palmeiras, etc. E isso tem que influenciar o nosso trabalho. E, além disso, pelo seu poder de mercado, né? Porque é claro que os alvos do Flamengo no mercado são diferentes dos alvos do Criciúma, do Red Bull Bragantino, do Atlético Goianiense, enfim, né? Você tem camadas diferentes. E aí tudo isso tem que entrar na nossa análise. Não existe para mim o jogador bom ou o jogador ruim. Talvez o ruim exista, eu não sei, mas assim, o jogador bom, ele é bom naquele contexto, né? Ele é bom para aquele valor, ele é bom para o dinheiro que você tem disponível, ele é bom para aquele elenco, ele é bom para o tipo de personalidade que você tem ali dentro, ele é bom para o modelo de jogo que você quer. E tudo isso deveria entrar na nossa análise para ajudar a trazer subsídios para o tomador de decisão. Perfeito. Com relação a essas várias camadas, né, e várias esferas nas quais são possíveis avaliar jogadores, Weber, queria saber assim, se pudesse explicar um pouco quais são as diferentes dimensões que vocês geralmente tentam olhar ao avaliar um atleta, então seja questão técnica e dentro disso o quê? Física, enfim, quais são essas e existem algumas onde vocês sentem uma maior confiabilidade assim, das métricas derivadas dos dados, ou se tem algumas onde o olho humano parece complementar, porque, claro, né, todas essas métricas são derivadas de um dado que muitas vezes é incompleto, né? Então, até recentemente estava lendo o livro lá do Ian Graham, e ele falando sobre o exemplo do Modric, de quando ele trabalhava no Liverpool, e que o Michael Edwards avaliava o Modric disparado como o melhor jogador do Tottenham, e nos modelos deles não. E ele no livro relata isso, que com o dado da época, ele não tinha nuance, por exemplo, de espaço, de quanto espaço o jogador tinha com a bola, e coisas desse tipo, e que esse era um aspecto onde não diferenciava, como o dado não tinha aquele tipo de informação, o jogador não se diferenciava nesse aspecto. E o olho do Michael Edwards identificava que ele era disparado o melhor jogador, mas que em algumas nas métricas ele era um jogador bom, como outros eram também. Então, quais são essas métricas assim que você acha que tem um alto nível de confiabilidade? Quais são os gaps ainda onde talvez vocês tentam direcionar um pouco mais dessa análise de vídeo também para complementar o que tem mais confiabilidade?
Eu acredito, Hugo, que quando você avalia um jogador, você precisa fazer uma avaliação sistêmica, né? Você precisa entender que o jogador ele é a soma de diferentes componentes. Então, basicamente no futebol a gente fala em 4 componentes, né? Que seria o técnico, o tático, o físico e o mental. Mas, por exemplo, eu acredito que principalmente em países como o Brasil, que é tão multifacetado e com diferentes camadas sociais e diferentes backgrounds de vida, tem uma camada psicossocial aí que é muito importante também a ser levada em conta, porque no fim do dia o atleta ele é como nós, um ser humano que tem suas fragilidades, tem as suas inseguranças e que vai enfrentar obstáculos na vida que vão afetar o desempenho profissional dele, como afetam no nosso dia a dia, né? Eu acho que a grande vantagem de você incluir nessa avaliação sistêmica a análise de dados, a primeira delas é o que o Theo falou, é a escala, né? O dado consegue avaliar todo o oceano, enquanto o olho, talvez alguns clubes europeus com muito recurso tenham gente suficiente para fazer uma análise profunda realmente através do olho, mas a maioria não tem, e não é o nosso caso. Então, o dado nos ajuda, primeiro, a nos direcionar, né? Mas a gente tenta, no dia a dia, desenvolver, ao longo do tempo, processos integrados em que a gente consiga entender quais pontos do atleta o dado nos dá uma visão muito clara e quais pontos ainda é necessário uma análise um pouco mais subjetiva para ter um entendimento do atleta. Então, por exemplo, pegando um exemplo específico, né, duelos aéreos. O dado consegue te dizer claramente se o atleta tem uma eficiência na disputa de duelos aéreos. Ele consegue te dizer o número de duelos que ele disputa, se ele vence ou se ele não vence, se a equipe mantém a posse ou se a equipe não mantém a posse depois, se a origem desse duelo aéreo veio de uma bola frontal, veio de uma bola lateral. Mas o dado não consegue te dizer, por exemplo, qual é a especificidade que você pode trabalhar nesse jogador para melhorar o desempenho dele. Será que é o gesto técnico? Será que é uma questão física? Será que é uma questão de leitura de tempo e espaço? Essas coisas você consegue perceber através do olho, através de uma análise mais aprofundada, que pode te ajudar no futuro, eventualmente, se você contratar esse jogador, você indicar para a comissão técnica, trabalhar com ele e desenvolver ele nesse sentido. E mesmo, acho que o dado, quando ele é muito objetivo, né, pegando o seu exemplo do duelo aéreo, é muito importante entender o tipo de recorte que você quer, que você precisa fazer, porque o contexto no futebol é fundamental. Não se engane, o futebol é um sistema muito complexo para modelar, muito complexo mesmo. Ele tem muitas variáveis, né? É um jogo realmente, ele não tem controle absoluto da posse de bola, a bola está no pé, eu não posso ficar segurando a bola simplesmente. Ele tem muitos jogadores, ele é um esporte de placar baixo, então poucas ações acabam influenciando muito no resultado, enfim, tem vários aspectos. Então, uma camada de improviso infinita. Absoluta, exato. Mas mesmo se a gente quiser pegar esse caso, que é o objetivo específico do duelo aéreo, por exemplo, uma vez eu tive um debate sobre um jogador, um zagueiro, que era considerado o melhor duelador pelo alto, né, o melhor zagueiro pelo alto daquele elenco. E quando você pegava o percentual de duelos aéreos ganhos dele, ele era mais baixo do que dos outros zagueiros. Por quê? Porque ele era tão bom que ele era o alvo de todas as bolas paradas daquele time. Só que o duelo aéreo ofensivo é muito mais difícil de ganhar do que o defensivo. Então ele tinha uma proporção de duelos aéreos na área do adversário muito maior do que os outros, porque ele era o alvo das bolas paradas ofensivas. Só que como o percentual de sucesso nos duelos aéreos na área do adversário é muito menor normalmente do que na sua defesa, quando você pegava o universo dos duelos aéreos daquele zagueiro, o percentual de vitória dele era mais baixo. Se a gente fizesse o recorte na própria área ou na área do adversário, a bola vindo de lado, a bola vindo de frente, você conseguia entender essas nuances. Mas simplesmente pegar o número não está errado, mas ele está lido talvez de uma forma mais rasa. E aí, pegando o seu exemplo do Modric, o futebol é um esporte muito difícil de modelar, muito difícil de medir, mas ele é muito mais fácil de medir nas áreas. O que acontece dentro das áreas, o que acontece perto do gol, você consegue criar métricas que razoavelmente medem performance bem. No meio-campo é muito mais difícil. E quem assiste futebol, quem gosta de futebol, acha, ou talvez a nossa visão brasileira nos leve a esse lugar, de que o jogo se decide no meio-campo, o jogo se controla no meio-campo e tal.
mas é muito mais difícil de medir o que acontece ali. Então é muito mais difícil diferenciar o Modric dos outros do que o Haaland. O Haaland, ele chegou na cara do gol, ele deu uma porrada e fez o gol, entendeu? Mas o Modric tem nuances ali que são mais difíceis e que você talvez precise do olho ou talvez também precise de recortes específicos e dados mais aprofundados para poder medir o que faz ele ser bom. E nesse processo de combinar dados e vídeo, né, você acha que parte, um departamento de analytics serve não só para criar métricas também, como automatizações e acelerar processos também de outros departamentos, mesmo que isso não envolva criar um modelo, enfim, pode ser simplesmente uma recomendação, algo do Perfeito. tipo. Como que o departamento de análise consegue dar suporte nesse sentido também, de às vezes direcionar talvez os jogadores de vídeo, ou os scouts de vídeo para assistir jogos, ou que tipos de automatizações um departamento assim consegue dar auxílio para facilitar talvez essa integração da parte quantitativa com a subjetiva do vídeo? Eu acho que o mais importante, especialmente numa primeira etapa, é entender quais são as perguntas que os outros departamentos já fazem. Como eles olham o jogo e onde a gente pode ajudar a responder essas perguntas ou de uma forma mais rápida, ou de uma forma melhor, ou formulando a pergunta de uma maneira diferente. Tá? Então, por exemplo, um projeto que é possível e que, enfim, dá para implementar a partir dos dados, é você criar padrões nos dados e encontrar quais são os momentos do jogo que respondem a esses padrões. E aí você pode procurar no vídeo aqueles momentos. Então, acontece muito, para quem trabalha no clube, especialmente na análise de desempenho, acontece muito, vai ter a preleção daqui a pouco, o treinador bate na porta e fala, então, eu preciso de um lance que a gente bateu um tiro de meta pelo chão, foi tocando, terminou em cruzamento com finalização. Aí você fala, tá, como é que eu vou achar esse vídeo? Não vai ser pela memória isso. Exato. Aí tem lá, o analista fica procurando, eu acho que teve um nesse jogo e tal. Mas talvez a gente consiga procurar exatamente essa cadeia que ele está buscando nos dados e falar, nesse jogo, nesse, tem esses lances aqui. Aí o analista vai poder olhar e escolher. Esse aqui realmente, ele se encaixa, mas ele tem uma questão aqui que eu acho que não é o que o treinador está querendo ver. Esse aqui, se encaixa bem, mas a finalização foi ruim. Esse aqui é realmente o tipo de exemplo que ele quer. E aí você automatizou e facilitou a vida desse cara, poupando horas de trabalho dele. E aí eu acho que vai se criando essa integração e as perguntas que a análise de desempenho, que os scouts já fazem, começam a se fundir com as perguntas que você consegue responder pelos dados. E aí eu acho que cria-se um processo de trabalho, entendeu? Que é menos sobre aquela demanda específica, aquela pergunta que eu te respondo, mas um pensamento integrado. Porque, no fim das contas, eu acredito que o que a gente está buscando é tomadas de decisão baseada em evidências. E os dados são mais uma evidência que a gente traz. Não são, e não devem ser, na minha visão, a única evidência, ou a evidência final. Eu acho que eles são mais uma evidência. Tem um livro chamado Net Gains, que é de um cara chamado Ryan O'Haley, talvez, que conta a história do Analytics no futebol. E ele faz uma metáfora que eu acho muito boa. Ele começa o livro, né, com essa analogia, enfim, que ele diz que o futebol é uma floresta escura que todos nós estamos explorando com uma lanterna. E, na verdade, o que a gente está tentando é construir uma segunda lanterna, ou uma lanterna com um raio um pouco maior, ou uma lanterna que ilumina um pouco mais longe. Eu não vou iluminar essa floresta, mas talvez eu consiga, juntando várias dessas ferramentas, ver mais coisas que estão ao meu redor nessa floresta, para eu conseguir tomar a melhor decisão do caminho a seguir. Otimização de processos faz uma diferença incrível a entrada da equipe de dados num departamento. Então, você tem vários exemplos, né? Por exemplo, das próprias ligas que a gente monitora através de vídeo, através de jogos em loco. A nossa equipe de dados, ela nos indica quais jogos fazem mais sentido a gente avaliar dentro das métricas que são importantes para o nosso modelo,
de jogadores que possuem essa característica, jogadores que fazem sentido também para o nosso modelo de negócio, em termos de faixa de idade, em termos de valor de mercado. Então, quando o nosso coordenador, o Pedro, vai distribuir os jogos pelos scouts, ele já tem uma ferramenta que é produzida pela equipe de dados, que direciona ele quais jogos são mais prioritários de serem assistidos. Quando a gente vai fazer uma análise mais profunda de um atleta, a nossa equipe de dados também nos recomenda jogos específicos que são interessantes de ver, né? Por exemplo, a melhor versão desse atleta em determinado contexto e a pior versão dele em determinado contexto, né? Para que você possa aumentar a sua amplitude de avaliação dele dentro da limitação de jogos que você vai conseguir assistir, né? Lógico que no mundo ideal, cada jogador a gente deveria assistir 50, 100 jogos, mas isso acaba sendo inviável do ponto de vista de otimização do tempo. E aí esses processos que uma equipe de dados agrega para o departamento, eles são muito valiosos. Inclusive, às vezes, entender o próprio contexto que o atleta enfrentou naquele jogo, né? Porque o trabalho de scout ele tem uma coisa interessante, pelo menos a meu ver, até queria te ouvir sobre isso, se você concorda, mas o trabalho do scout não é avaliar se o atleta é bom ou ruim, jogou bem ou jogou mal. Você está tentando projetar ele num contexto diferente. Porque, no final das contas, aquele atleta pode ir muito bem naquele time, mas se o contexto do seu time é totalmente diferente, ele pode não ser ideal para você, né? Então, ele é um exercício imaginativo, no fim das contas. Mas, às vezes, você pode... É uma lógica de encontrar as ferramentas que ele possui. Exato, e se elas fazem sentido para o que você quer. Exatamente, mas ele tem sempre essa projeção, né? Ele não é um exercício avaliativo, a meu ver, de vou dar uma nota se esse cara jogou bem ou mal nesse jogo, mas... ele tem a ferramenta necessária para jogar no meu contexto. E aí, vou dar o exemplo específico do Flamengo. O Flamengo, por ser um time dominante, grande, que vence os seus jogos e que tem um elenco montado para manutenção de posse de bola, etc., a gente vai muitas vezes, vou dar um exemplo simples, mas muitas vezes a gente vai encontrar o contexto de jogar no campo de adversário, de empurrar o adversário para trás, etc. Aí a gente está observando um extremo, que joga em outro time, que enfrenta esse contexto às vezes, mas não sempre. Talvez eu possa indicar para o scout em quais jogos esse cara enfrentou esse contexto específico para ver como ele se sai contra aquele tipo de adversário, para ver se as ferramentas que ele tem servem para aquilo que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia. Não, perfeito, é exatamente isso, e esse é o desafio, né? Vai um pouco ao encontro do painel anterior que falava da imprevisibilidade do jogo, né? A partir dessas lógicas, você tenta diminuir um pouco a imprevisibilidade, apesar de que ela vai existir sempre, porque você sempre faz uma análise do que já aconteceu, e o resultado ele vai depender do que vai acontecer no futuro, né? Então, sempre haverão fatores que vão influenciar de diferentes maneiras esse resultado final. Mas através disso que o Theo falou, de você, primeiro, como nós citamos anteriormente, saber o que você quer e conseguir, de uma forma ótima, encontrar os contextos necessários para avaliar essas ferramentas que são as fundamentais, elas te levam a uma assertividade maior, você pode ter uma convicção maior naquele movimento que você vai fazer ali na frente. E aí, depois da decisão tomada e depois do resultado que acontece, porque nenhum planejamento resiste ao inevitável encontro com a realidade, né? Você trouxe o jogador, ele botou para jogar, muitas coisas podem acontecer, mas a gente também pode usar os dados para medir o que aconteceu, tentar entender por que deu certo e deu errado, tentar reduzir a nossa margem de erro na próxima decisão. E o futebol talvez seja o esporte onde mais vezes você faz as coisas certas e o resultado é ruim, ou você não faz as coisas certas e o resultado é bom. E também tem outra coisa que você citou, Theo, que eu acho que é muito importante a gente sublinhar, que num departamento de scouting, o não ele é tão importante quanto o sim, né? Externamente, as avaliações elas partem, obviamente, só do sim, porque, de fato, o que você executou é o que você tem para ser avaliado, né? Mas a quantidade de vezes que a gente acerta falando não, elas também são muito valiosas para o clube. Sim. E a gente não consegue publicamente avaliar isso. É por isso que eu amo quando sai na imprensa assim, o Atlético Mineiro olhou tal jogador. Sim, claro, ele olhou todos os jogadores, está olhando um monte de jogador. Eu brinco, o meu background é jornalismo, né? Daí eu brinco com as notícias, fulano de tal foi oferecido. Gente, se todo jogador oferecido for notícia, tem que criar novos veículos, não tem tempo suficiente para...
entrando num tópico adjacente, vocês mencionaram perfil de jogador, né, e até um pouco relacionado aí com o painel anterior sobre a incerteza, falar especificamente de jogadores jovens. Eu, previamente, estava num clube que tem, né, um foco específico nesse perfil de atleta. Existe alguma diferença ao recrutar jogadores jovens? Se sim, qual é? Mais fácil, mais difícil? Quais são as coisas que você deve pensar ao avaliar um jogador jovem como um potencial reforço para a sua equipe? Eu acho que existem duas diferenças, dois complicadores do ponto de vista dos dados, um conceitual e um muito prático. O conceitual é que sempre quando você contrata um jovem, você está projetando performance futura, né? Você está pensando no potencial. E isso é muito difícil de medir nos dados, porque você só mede o que aconteceu. Você não mede o que poderia ter acontecido. Você pode tentar projetar, criar modelos para tentar olhar, eu comparo com jogadores da mesma idade, ou a partir dessa trajetória, onde que eu entendo que essa trajetória vai chegar e tal, mas é mais difícil, né? Traz um complicador a mais. E o segundo é de ordem muito prática, que é um problema de amostragem. Porque se você tem poucos jogos daquele atleta, você tem poucos dados e não serve para nada você avaliar. O cara jogou 6 jogos e somados ele teve 80 minutos. Esses dados não me dizem absolutamente nada. Então, muitas vezes o jogador jovem, especialmente quando a gente tem um acesso mais limitado a dados em categorias de base e tal, traz esse problema de amostragem. 2 ingredientes legais da gente levar em conta quando vai analisar um jovem. O primeiro deles é a experiência de formação que esse atleta teve, né? Porque é diferente você pensar o potencial de um atleta que ele, vamos lá, passou pela categoria de base do Barcelona, né? A gente sabe a qualidade do trabalho de formação deles, sabe o tipo de estímulos que eles vão estar oferecendo para esse atleta. Então, a gente consegue imaginar que a aplicação de algumas ferramentas vão ser mais fáceis, porque provavelmente ele já tenha assimilado alguns estímulos anteriores, né? Então, esse é um fator. E outro deles, e aí para o Brasil, eu repito, vou bater na mesma tecla, é o psicossocial, né? Porque o atleta jovem, ele ainda precisa, como pessoa, evoluir e amadurecer alguns pontos que você não tem controle ou não vai conseguir aferir claramente no processo de scout. Então, quanto mais jovem for o atleta, mais importante é você buscar informações sobre o entorno dele, a família, os amigos, as suas origens, para tentar entender e estar mais preparado para oferecer para ele um ambiente no qual ele se sinta mais confortável para triunfar. E mesmo estudando e entendendo isso, é importante reconhecer que a maturação é individual, né? Então tem o cara que vai maturar muito cedo, fisicamente, mentalmente e tal, tem o cara que vai demorar mais, enfim. Então essa nuance é bem difícil mesmo. E aí fazer uma última pergunta aqui, para depois a gente começar a pegar as perguntas da plateia e qualquer coisa seguir a partir daí. Perguntas sobre montagem de elenco, né? Porque uma coisa é o processo, né, de avaliação. Então, você está na janela, às vezes são oferecidos atletas, às vezes o clube está buscando um ali, mas como que funciona assim, esse pensamento mais a longo prazo de avaliação interna dos jogadores? São avaliados também internamente os jogadores, como que eles estão performando, às vezes posições ou grupos de posições ali que talvez o clube esteja mais débil, precise investir, enfim, como que funciona assim, esse processo? Se puderem dar uma passada geral. Assim, Hugo, eu acho que esse é um dos desafios que a gente convive ainda, porque a utilização da ciência para fazer avaliações no futebol, ela é recente, se a gente for fazer uma linha do tempo, né? Então, tem algumas barreiras culturais que a gente precisa quebrar. E uma delas é de que a da intuição no futebol, né? A intuição ela ainda é muito forte no futebol, principalmente quando você faz avaliação interna. Porque eu sempre digo, né, a grama do vizinho é mais verde. Você tem uma amostra muito menor dos jogadores das outras equipes do que você tem da sua.
o seu jogador, você treina com ele todos os dias, você acompanha 100% dos minutos dele em todos os jogos. Então, a força da intuição no seu jogador, ela é muito maior do que no jogador dos outros. Então, é mais fácil eu tentar convencer através de dados, através de ciência, sobre os jogadores dos outros, do que sobre o nosso, que a gente acha que conhece ele melhor que todo mundo. Então, esse é um ponto que a gente precisa avançar. A gente, no Galo, está tentando construir um processo integrado para a gente ter algo similar ao que a gente faz no mercado para dentro, né? E eu acho que isso vai ser um passo fundamental na nossa montagem de elenco daqui para frente. E eu acho que outros fatores de montagem de elenco, aqui o pessoal da Gemini estava tocando neles e que são fundamentais, são a questão orçamentária, né? Você tem uma limitação de recursos que você pode alocar na sua equipe, isso influencia uma questão quantitativa, né? Você pode optar por ter um número menor de atletas e investir um percentual de recurso maior em cada atleta, ou você ter um número maior de atletas e investir um número menor. É uma lógica matemática que a gente tem que levar em conta. E eu acho também que dentro do nosso calendário, com todas as possibilidades positivas, mas mais as negativas podem acontecer. A gente pode pegar o exemplo agora, o Flamengo acaba de sofrer, que foi uma lesão inesperada de um atleta do Pedro, que estava na seleção brasileira. Disso, né? não era para te causar um pesar. E provavelmente isso pode até acarretar que o clube tenha que tomar decisões que vão influenciar também no planejamento do ano que vem, né? Porque talvez você tenha que utilizar recursos que não estavam previstos ser utilizados. Então, as variáveis são tão grandes que por mais que você planeje, às vezes você acaba ficando com aquele cobertor curto, né? Tapou a cabeça e destapou o pé. Acho que você falou muito bem. Eu acredito que planejamento de elenco nasce do diagnóstico. Acho que é olhar para dentro. E é olhar para dentro constantemente. Não adianta chegar no primeiro dia da janela e olhar para o seu elenco. E aí eu acho que tem vários recortes possíveis. Você tem que olhar para a qualidade, você tem que olhar para a qualidade em cada posição, você tem que olhar para o perfil de idade, você tem que olhar... Enfim, a gente tem um caso, por exemplo, interessante na Série A, que o América Mineiro, quando subiu, apostou em jogadores mais experientes para jogar a Série A, né? Então, talvez com um orçamento mais limitado, conseguiu montar um time do nível um pouco maior. Só que quando você tem um time de jogadores mais velhos, isso necessariamente implica que você precisa renovar o seu time o tempo todo. Porque a única verdade inexorável da montagem de elenco é todo ano, todo jogador fica um ano mais velho. Isso aí não tem como escapar. Então, se você montou um time de jogadores mais velhos, necessariamente daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, você vai ter um time que vai estar em final de carreira. O Hulk está tentando desafiar essa verdade aí todo ano. Sim. Mas, e aí, então, quando você faz esse planejamento lá atrás, que eu acho válido, vou trazer jogadores mais experientes que aguentem o tranco de uma Série A, já conheçam a competição e tal, o América subiu e ficou. E no segundo ano ficou de novo. Mas aquela sua decisão lá atrás tem que influenciar a sua decisão de agora, porque você já tem que estar renovando lá para frente. Então, tudo, para mim, nasce do diagnóstico. Ele é multifacetado, tem que ter vários recortes, né? Você tem que olhar como um todo. E, para mim, a parte mais interessante do scout é que cada decisão que você toma influencia todas as outras decisões. Então, às vezes, digamos, a gente precisa de um ponta esquerdo e um lateral direito. Aí o departamento de scout vai fazer a lista dos 5 melhores pontos esquerdos e 5 melhores laterais direitos. Aí eu vou lá e consigo comprar o melhor ponto esquerda. Aí eu vou no lateral direito, agora eu só posso pegar o 5º, porque eu gastei todo o meu dinheiro. Talvez fosse melhor eu pegar o 2º melhor ponto esquerdo e o 2º melhor lateral direito. Enfim, então essa decisão aqui influencia a outra decisão que você vai ter que tomar. E aí, nesse sentido, eu acho que se torna um desafio muito interessante, assim, muito bacana, de um quebra-cabeça que precisa ser montado, desde o diagnóstico, desde o mapeamento até a decisão do mercado em si. E se você olhar o balanço dos clubes brasileiros de 10 anos para trás, você vê que eles não faziam esse exercício. Eles iam lá, gastavam nos dois e não tinham dinheiro para pagar e criavam as dívidas que a gente está hoje. Então, assim, hoje também a gente tem que educar um pouco todo mundo no sentido de que os clubes estão se organizando, os clubes não querem mais ser deficitários e para isso
há que tomar decisões como essa citada pelo Theo, que é você optar entre talvez trazer o melhor ponta esquerda, mas ter que se satisfazer e não trazer o melhor lateral direito, porque o bolso é o mesmo, do mesmo tamanho. Né? Sim. Vou entrar nas perguntas aqui da plateia. Primeira delas, considerando a instabilidade de treinadores no futebol brasileiro, como alinhar o que é melhor para o clube versus o desejo do treinador, ou o que melhor cabe ao treinador do momento? Na minha opinião, o segredo é o combinado sai barato. Então, quando você contratar o treinador, você colocar para ele todas as cartas na mesa. E quando eu falo todas as cartas na mesa, são todas mesmo. É falar para ele o tamanho do seu bolso, é falar para ele quais são as suas ambições, falar para ele quais são os seus objetivos mínimos a serem cumpridos, explicar para ele qual é a cultura do clube, como que a torcida gosta que a equipe jogue, e também falar com ele o que você espera do trabalho dele específico na equipe, quais são as características que o clube não abre mão que a sua equipe desempenhe. Você tendo todas as cartas na mesa, todas as conversas futuras, elas ficam mais fáceis de ter. Né? Então, quando a gente foi lá e contratou o Gabriel Milito, a gente colocou explicitamente para ele, o Atlético não vai contratar nenhum jogador unicamente pela sua indicação. As suas indicações serão bem-vindas, mas elas serão submetidas a uma análise. Outras possibilidades no mercado podem ser incluídas no debate e, de forma conjunta, a decisão vai ser tomada. Então, sabedor disso, ele não vai poder, no futuro, cobrar que algum jogador que ele indicou não foi contratado, porque ele vai ter participado de todos os processos, sabendo desde o início que isso aconteceria. Então, isso diminui muito os ruídos. Mas, na introdução da pergunta, tem uma questão que eu acho que a gente tem que refletir também enquanto indústria de futebol brasileiro, que é essa questão de achar que a troca de treinadores é solução. Muitas vezes ela não é solução, ela pontualmente pode vir a ser. Eu, pessoalmente, tenho a convicção de que são casos muito específicos em que a troca de treinador pode vir a ser solução, mas talvez mudar a cultura, conseguir enxergar o futebol num longo prazo, conseguir olhar para fora e ver bons exemplos que nos estimulem nesse sentido, possa ser bem importante também. Perfeito. Aí, vou seguir aqui, só para a gente conseguir responder mais perguntas. Pergunta, visto que pode ser um fator de grande impacto, a análise de dados também influencia ou auxilia a estipular o tempo de contrato de um atleta? Pode ajudar, pode auxiliar. Eu acho que, inclusive, entram fatores contábeis aí, né? Enfim, a montagem de um contrato leva em consideração muitos fatores, mais do que a gente está acostumado a pensar. E sim, pode fazer sentido entender que, para esse atleta aqui, faz sentido eu segurar ele num contrato longo, porque eu projeto à frente esse caminho para ele. Ou, para esse atleta, faz sentido um contrato curto, porque eu preciso resolver uma situação de curto prazo aqui, mas eu tenho um jogador dessa posição no meu sub-20 que, quando tiver idade, quando maturar, ele vai passar atropelando todo mundo, e eu não quero que ele bata na barreira do jogador mais velho que eu já tenho aqui. Você pode pensar lá na frente. Enfim, ou os tipos de gatilho que existem nos contratos, os tipos de bonificações e tal, porque não adianta nada eu contratar um atacante e falar, não, olha só, eu vou te dar aqui 1 milhão se você fizer 60 gols no ano. E a maior temporada do cara, ele fez 7 gols. Realmente, esse contrato, né, talvez a gente possa fazer uma análise para ajudar a criar situações que sejam mais vantajosas na negociação. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer uma leve alteração nela, mas eu achei interessante. Pergunta, podemos afirmar que o mercado brasileiro está evoluindo e saindo do óbvio, visto a contratação de jogadores como Bolasie, Bright White, Campbell e Jamal Lewis? Aí, a minha pergunta, na verdade, seria como que esse tipo de contratação, então, jogadores de nacionalidades que comumente a gente não estava acostumado a ver no Brasil, como que isso impacta na estratégia de mercado dos clubes, visto que cada vez está se tornando mais comum atletas aí de nacionalidades que antes a gente não via por aqui? Eu acho que esse é um debate amplo, porque
você pensar que o atleta é de um país que não costuma jogar aqui, a gente pode talvez simplificar demais o que isso significa, né? Nós temos que incluir ele no que a gente estava falando antes, outras camadas que podem influenciar na performance dele, que são questão de idioma, são questão de adaptação cultural. Eu, por exemplo, já tive experiência de uma dificuldade com um atleta sul-americano que não conseguiu se adaptar porque a esposa dele era europeia. Então, gerou uma dificuldade de adaptação dela no Brasil e acabou que a performance do atleta foi abaixo do que a gente esperava por esses problemas pessoais. Agora, se o atleta realmente estiver disposto a vir performar, a vir buscar a melhor versão dele no futebol brasileiro, não tem qualquer preconceito em que ele seja de qualquer nacionalidade, venha de qualquer liga. Eu só acho que a gente precisa levar em conta todos os outros fatores extras que ele traz na bagagem em comparação com os jogadores que são naturais do nosso continente. Perfeito. Mais uma, Theo, existe alguma métrica ou métrica para analisar o comportamento sem bola de jogadores? E esse tipo de métrica é utilizado também ao avaliar jogadores? Sim, ainda pouco, mas cada vez mais. Sem bola, acho que a gente tem que separar em duas situações diferentes, que é sem bola com posse, ou seja, o meu time tem a posse, mas eu não sou o portador da bola, e sem bola, sem posse, né? Meu time está na fase defensiva porque o outro time está me atacando. Há uma dificuldade em criar métricas desse tipo, porque o tipo de dado que você precisa é diferente, precisa de uma granularidade maior, você mais tem questões caro. de precisão. Hoje isso já existe, está disponível no mercado, mas é infinitamente mais caro. Então, sim, cada vez mais a gente tem usado, mas diria que ainda num nível mais baixo do que as métricas que a gente já tem para os lances com bola, né? Com bola, o próprio atleta na bola, seja defensivo ou ofensivamente, ele fazendo uma ação na bola. A gente tem muito mais acesso aos dados que envolvem a bola, né? Estando a sua equipe atacando ou defendendo, mas que envolvem a bola, do que os outros eventos que não incluem a bola. Então, há um pouco mais de dificuldade de acesso, mas são dados extremamente bons. Valiosos, absolutamente valiosos. Talvez o pulo do gato esteja aí, inclusive, em muitos aspectos. Dá para fazer muita coisa, daria para ter uma avaliação muito mais profunda se a gente conseguisse ter um acesso mais fácil. Na avaliação de promessas, como tratar esse trade-off de performance em campo atual versus futura nessa lógica de montagem de elenco? Então, assim, conseguir imaginar o quanto esse atleta entrega agora versus ao que ele pode entregar, mas também por quanto ele pode sair, então o retorno do clube numa possível venda do atleta. Acho que tudo faz parte do planejamento que a gente falou mais cedo, né? Você tem que entender, primeiro, quem é você dentro do campo e fora do campo. Por exemplo, eu acho que o Edu Dias, que estava aí ontem pelo menos, está ali, ele sempre fala uma coisa que eu gosto, que é o modelo de negócios influencia e é influenciado pelo modelo de jogo, né? Modelo de jogo e modelo de negócios estão intimamente conectados. Então, se eu sou um clube que necessito da venda de jovens jogadores para sobreviver financeiramente, eu tenho que planejar o meu elenco de forma a dar bons minutos em nível competitivo alto para os meus atletas jovens. Se eu não fizer isso, eu estou amarrando a corda no meu próprio pescoço. Agora, se eu sou um clube que não necessito disso para sobreviver e quero dar uma pancada, dar uma arrancada para ganhar títulos, porque eu acho que é isso que vai me levar ao próximo passo, ao próximo estágio, então talvez eu possa abrir mão dos jogadores jovens nesse momento em troca de uma performance mais estável. Talvez ela não seja nem melhor, mas mais estável, mais previsível nesse momento. A planta cresce mais quanto mais você rega ela, né? Então, assim,
No processo de sucesso de uma promessa, como você falou, a primeira coisa que você tem que avaliar é se você está regando bem essa planta e está nutrindo bem ela lá no início do processo, né? Depois que ela já cresceu do pé, já chegou no profissional, tem alguma limitação de estímulos que você pode dar para ela desenvolver. Eu acredito que um modelo de negócio que exige venda de jogadores, como citou o Theo, ele demanda primeiramente que você faça um investimento significativo lá no início do processo, lá na formação, né? E depois a tarefa é oportunizar. Oportunizar estímulos, oportunizar qualidade nesses estímulos, oportunizar tempo de treino e, finalmente, também oportunizar minutos. Então, se você é um pouco daquilo que a gente estava falando antes. Se você tem um elenco com 40 atletas, o pool de minutos que você tem para distribuir entre esses atletas é limitado. Você tem um número de jogos, você tem que colocar os atletas para jogarem aqueles jogos. Se você tiver 40 atletas, um número maior de atletas vai ficar com menos minutos. Se você tiver um grupo menor, você vai conseguir distribuir melhor. Então, por exemplo, no planejamento 2024 do Atlético, a gente previu ter um grupo de jogadores menor para justamente oportunizar que alguns jogadores jovens pudessem fazer parte do processo, tendo papéis mais importantes e, consequentemente, ter mais minutos em campo. E, nesse sentido, as coisas aconteceram como a gente previu e esses atletas tiveram aí as suas oportunidades. Para quem gosta de acompanhar os dados e gosta de experimentações no futebol, está ocorrendo agora, nessa temporada, um caso interessante que é o Chelsea, né? O Chelsea tem 51 jogadores registrados no elenco profissional. Eles não conseguem nem todos treinar no mesmo turno, porque não tem campo, não tem refeitório, não tem vestiário para 51 caras. Então eles têm que revezar, fazer turno e contraturno, enfim. Mas, por incrível que pareça, isso não é, pelo menos nas palavras do dono do Chelsea, não é um erro de planejamento. Não é que saiu contratando e não percebeu que tinha 51. É uma estratégia que ele quer testar. Ele quer comprovar a tese de que todo mundo pensa elenco errado e que o jeito certo é fazer como nos esportes americanos e ter dezenas e dezenas de jogadores e um pool infinito. Veremos. Em princípio, acho uma tese difícil de ser comprovada. Chutaria que não vai dar certo, mas estou bastante interessado para ver o resultado desse experimento, para ser sincero. Eu estou muito curioso para ler o livro que vai explicar essa estratégia do Chelsea. Por que deu errado? Quando for escrito no futuro. É isso. Só, a gente passou do tempo aqui, queria agradecer enormemente, não sei o público, mas eu acho que foi interessantíssimo e muito informativo aí para quem tem interesse e também trabalha em clubes, para saber a opinião de vocês e isso aí. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.